Mais uma vez, boa noite. Não é? Que Deus possa abençoar e proteger cada um de nós. A gente vai falar de um tema que falamos hoje pela manhã na rádio Cabaceiras FM. E quando cheguei aqui na casa, deu uma modificada um pouco, que diz o tema: quando nós iremos ter tempo para nos dedicarmos à nossa vida espiritual. Quando é que nós vamos ter tempo? Quando nós vamos parar um pouco e pensar na nossa vida espiritual, na nossa espiritualidade. Nossa vida é tão corrida, porque o tempo que a gente tem aqui nesse planeta Terra é muito curto. Você desencarnando com 80, 90, 100 anos, ainda é curto. E muitas das vezes a gente perde tempo com coisas desnecessárias. Perde tempo com coisas que não vai somar em nada na nossa vida aqui na Terra. E muitas vezes, por egoísmo, a gente se envereda por caminhos que quando chega lá na frente para voltar, aí dá trabalho. Caminho esses que muitos irmãos nossos avisam, nos dão conselho e a gente não dá ouvido. Primeiro em nosso lar, os nossos pais, que nos acerca de amor e de carinho, nos dando tudo o que eles podem dar de bom. E mesmo assim, a gente é incompreensível com eles. A gente não ouve nossos pais, a gente não ouve os nossos amigos, a gente não ouve os nossos avós e a gente não ouve os nossos mentores espirituais. Muitos de nós pensam, isso é besteira. Isso é besteira, isso é bobagem. Eu vou fazer porque eu quero e posso. E de repente, você entra numa vereda, como eu falei, e se encontra num canto sem saída. Hoje pela manhã, visitando lá no sítio Luciano, e eu escutei uma frase assim que me deixou muito preocupado. Um jovem pedia para cair da moto e quebrar o pescoço. Olha aí. Pediu. E pediu, segundo o comentário da Laura, por 3 vezes. E eu dizia naquela oportunidade: cuidado, tudo aquilo que se pede. Tudo aquilo que se pede. Né? Tudo aquilo que se pede. E a gente observa que nesse jovem de hoje em dia, a espiritualidade dele está muito longe. A nossa conversa com Deus está muito, muito longe. E é necessário que a gente busque essa conversa fraterna dioturnamente. E mesmo assim, a gente não dá ouvido. Até nós. E geralmente, a gente que lida no movimento espírita, que somos espíritas, que somos médiuns, né? Temos um trabalho a fazer e de repente a gente foge desse trabalho. Né? Muitos que eu conversei diz: olha, Heriberto, é muita responsabilidade, é muito compromisso, é muitas cobranças, e eu não aguento isso não. Aí eu pergunto a essas criaturas: mas não foi você que pediu para que está e fazer esse trabalho? E agora diz que tem muita cobrança, que tem muita responsabilidade, que tem que renunciar a algumas coisas, né? Aquela vereda que a gente pega. Mas se a gente tem esse compromisso, vamos assumir o compromisso que primeiro a gente assumiu na espiritualidade. Vamos tirar um pouco do nosso tempo para conversarmos com Deus.
Hoje começa uma grande festa para muitos, que é o Carnaval. Nada contra. Carnaval. E nesses últimos dias, eu só ouvi as pessoas dizerem: eu vou fazer o meu pacote. Meu pacote do Carnaval. Eu vou para a Bahia, eu vou para o Recife, eu vou para o Rio de Janeiro, eu vou para São Paulo. E eu disse, não é uma coisa errada, porque eu nunca vi ninguém fazer um pacote para Jesus. Para conversarmos com Jesus. E também hoje começa, lá na cidade de Campina Grande, né, o 44º MIEP. O Movimento de Integração do Espírito Paraibano começa hoje. A abertura com o Geraldo Haroldo Dutra, isso, com Haroldo Dutra. E todos os anos a gente ia passear, mas hoje, esse ano, a gente resolveu ficar aqui na terrinha, na nossa casa, no nosso centro, para passar a mensagem que eu trouxe hoje à noite para cada um de nós. Muitos vão para esses encontros com uma nova consciência e por aí vai. Bonito, maravilhoso, porque você vai encher de energias salutares, de informações que vão dar uma bússola para a sua vida, um direcionamento para a sua vida. O momento onde a gente para um pouco para conversarmos com o Mestre Maior, Jesus. E nesse momento ao qual Jesus falava cerca de 2000 anos atrás, ele dizia o seguinte: quando quiseres falar comigo, entra no teu quarto e tudo que tu em silêncio faz a mim, eu te atenderei. E nessa conversa de Jesus, eu pensava que era o quarto interior de alvenaria, de alvenaria. Eu pensava que esse quarto era o quarto que a gente dorme, que fecha a porta, que senta na cama, ou se ajoelha, não importa. O tempo todo eu pensava nisso. E quando no ano passado, vendo no YouTube, inclusive a gente vai abrir uma página do YouTube, né? Por isso tem câmera demais filmando hoje aqui. Se Deus quiser, a gente vai abrir uma página para jogar lá no YouTube. A gente chega lá, né? Com certeza. Deixa eu manter aqui, então. É só descendo. Vamos embora. É fácil. O menino é um top 10. Ele vai fazer. E, assistindo a palestra de Joselma Coelho, ela dizia que essas palavras de Jesus significava que ele falava desse quarto interior nosso. Ou seja, mergulhe e fecha no teu quarto interior. E conversa comigo. E nunca a gente faz isso. Nunca a gente faz isso. E só o fazemos quando estamos em apuro ou em necessidade, onde clamamos o tempo todo o nome de Jesus. O tempo todo. E nessas conversações que, vez ou outra, eu converso através do Facebook, através do WhatsApp, as pessoas me pedindo oração, coloca meu nome aí no livro de oração, e quando eu vejo os pedidos, eu disse, meu Deus, né? Meu Deus. Mas a gente coloca, nada contra, coloca, nós colocamos. Mas eu peço que cada um e cada uma, através da sua fé, comece a trabalhar as suas mazelas morais, que ainda estão muito acesas e muito exacerbadas em nossas vidas. Eu tenho, e eu estou me esforçando. Mateus ensinou essa palavra, a gente tem que esquecer. Não estou tentando, porque tentar é uma coisa muito vaga, porque você vai tentar. Claro que você não vai fazer. Quando você se esforça, aí sim você vai fazer. E é necessário que cada um, não somente eu, cada um de nós que está presente aqui, possamos nos esforçar para melhor compreender o que nós estamos fazendo aqui nesse planeta. Isso é essa doutrina espírita que nos ensina de onde a gente vem, o que estamos fazendo e para onde a gente vai. E é neste momento de conversação com Deus, o momento que a gente vai encontrar Deus é através das nossas orações. E nós estamos muito aquém
daquilo e da proposta que Jesus quer que cada um de nós alcance, mas cabe exclusivamente a nós. E é preciso que diante de nossos esforços, a gente comece a trabalhar como aquele trabalhinho de formiga, todas as mazelas que ainda nós temos. Que é a preguiça, a maledicência, o orgulho, a inveja, a vaidade, o egoísmo, o ciúme. Por isso que aquela música de Padre Zezinho diz que o ciúme não mate a certeza do amor entre os dois. O ciúme destrói tudo. Aquele ciúme doente, tá? Ciúme sim tem que existir, mas não doente. Frederico Mendes disse que quando tem ciúme é porque o amor já foi para loucura. E é necessário que a gente comece a trabalhar essa mazela. Aí você poderia perguntar, mas Heriberto, a gente vai conseguir tirar essas nossas mazelas da noite por dia? Não, de jeito nenhum. Vai enumerando, meu abençoado ou abençoada, o que está mais em foco na sua vida, o que está mais pesado na sua vida. Então enumere, que eu vou trabalhar isso hoje aqui. Por exemplo, meu egoísmo tem que trabalhar, minha paciência, minha tolerância tem que trabalhar, não é? E isso a gente começa a trabalhar, movendo de nossas vidas essas mazelas que ainda está muito fortes em nossas vidas. Esse tema veio através dos irmãos espirituais. Eles falam esse tema que a gente vê no dia a dia as pessoas correndo para cima e para baixo, não tem tempo para isso, não tem tempo para aquilo, mas quando tem um evento chamado festa, todo mundo tem tempo. Todo mundo tem tempo. Todo mundo. Repetindo, a gente só busca a Jesus, a espiritualidade, quando estamos em apuros, ou seja, com a corda no pescoço. E desse mesmo canto, a pessoa disse: Heriberto, tem uma pessoa que está meio agoniada na cabeça e já foi lá um dia com esse mesmo problema. E só foi um dia, não foi mais. Então, tudo aquilo que a gente busca, é necessário que a gente primeiro agradeça, retorne àquela casa pedindo agradecimento, não a nós, mas a Deus, a espiritualidade, e a gente brinca, vez por outra, com a espiritualidade. Né? Como esse rapaz disse: eu queria cair da moto e quebrar o pescoço. Jovem, esse rapaz. Eu disse a ele, e também disse para a minha família: cuidado, tudo aquilo que você pede. Às vezes a gente somos pai tão cuidadosos, aquela coisa toda, não é? A gente tem nossos filhos com 20, 21, 22, 23 anos, chama bebê, meu bebê. A pessoa já velha, de barba e tudo. E é necessário que a gente entenda que os nossos filhos a gente cria para o mundo, não para nós. Deixa eles voar. Como é a águia? A águia tem seus filhotes e cuida dos seus filhotes quando ele tem esse pelejinho, não tem asa, não consegue vir pegar o seu alimento, né? Vai hoje com a distância para pegar seus alimentos, se coloca na boca lá, mas quando ele cria asa, aí sabe o que a águia faz? Vai buscar o teu alimento. Vê o mundo como é que é. Nós não, nós temos aquele cuidado como galinha de pinto, né? Mesmo os nossos filhos estando velhos, que nós temos preocupação, deixa a vida. Não há melhor faculdade do que a vida. A vida nos ensina. Se a gente não quiser ir para o amor, vai para a dor, e geralmente a gente vai pela dor. É por isso que nessas carreiras que nós temos, de ir para um canto, de ir para outro, deixando em segundo plano essa nossa vida espiritual. E toda conversa que nós temos com o consulente aqui na casa, que seja aqui na casa, que seja através da internet, a gente pergunta primeiro: como é que está a sua vida espiritual? Ou seja, como é que está sendo suas orações? Aí hoje está uma bagunça. Eu não rezo faz muito tempo. E como é que a gente vai ter autoridade para pedir a Deus alguma coisa? Vamos ter? Vamos? Pedir pela nossa saúde, pedir pelos nossos filhos quando sai para trabalhar, pedir quando a gente cai numa doença. Temos? Não temos. Mas quando a gente está vigilante, aí sim a espiritualidade nos ajuda. Nos ajuda.
A gente tem uma palavrinha chamada fé. Muitas das vezes, quando acontece um negócio em nossas vidas, a gente se desmonta, a gente cai. Mas a vida é cheia dessas provas, dessas atitudes que a gente faz, e que às vezes somos testados por ela. E muitas vezes a gente cai. Muitas vezes a gente cai. Por isso, essa semana eu coloquei na internet, né? Coloquei Jesus lá no monte, orando, e coloquei, aí o Espírito fez, coloca aí um rodapé, né? Umas frasezinhas, aí eu disse, né? Quando estiver passando pelas intempéries, as tempestades da vida, lembra de Jesus, que saía e ia orar, pedindo ao Pai que livrasse ele de determinadas situações às quais ele estava passando ou ia passar. E Jesus fazia isso. Então vai tu e faz o mesmo. Eu joguei para algumas pessoas. Algumas faz assim, algumas faz amém. Quando faz amém, ou assim, que não entendeu. Quando responda aí, essa entendeu. Né? E é necessário que alguns toques que a vida nos dá, que as vidas já nos tocam a gente, os sinais. Né? E a gente não observa esses sinais. Ah, eu não sabia. Ah, não entendi. Então, Jesus disse lá no Monte das Oliveiras, orai e vigiai, porque não sabe como o vosso inimigo vai bater a porta. Isso pode acontecer comigo, pode acontecer em qualquer um religioso. Sabe por que pode? Aconteceu com o Padre Marcelo Rossi. Quem não se lembra daquela passagem, daquela depressão profunda que ele ainda está, né? Meio lá, meio cá, mas ele diz que está se recuperando. Então nós passamos por isso, não é? Nós temos que passar a nossa... Aí você pergunta, a gente vai passar a vida toda orando? Não, a gente vai ficar vigiando, nos policiando. O nosso pensamento. Pense que coisa bacana, fantástica é o nosso pensamento. Ele tanto traz as coisas boas, como também as coisas más. E a gente é muito impulsivo quando a gente quer uma coisa. Muito impossível. Porque a gente coloca na cabeça milhares de coisas ruins, nada de coisa boa, pedindo determinadas coisas impossíveis. E é necessário que a gente tenha muito cuidado com as nossas sintonias. Sem necessidade. Sem necessidade. Sabe o que é isso? É o momento que falta para você conversar com a espiritualidade superior. E a gente nunca encontra esse momento. Nunca encontra. Preciso se faz que cada um de nós, eu e vocês, nos reunamos da seguinte forma, cada um no seu cantinho, fazendo as nossas orações, as nossas rogativas, para nós, para o nosso vizinho, né? Para a nossa comunidade, porque a gente nunca faz isso, né? Quem já fez oração para o seu desafeto? Quem já fez? Complicado. Aí você pensa, mas isso é normal? Diante das nossas situações que nós vivemos, um planeta de provas e expiações, ainda isso é considerado normal. O que não é normal é que a gente apredeje o outro. Tá certo? Aquela frase, se você não puder ajudar, então não atrapalhe. E a gente tem que buscar, diante de nossa fé, ajuda espiritual. Seja qualquer religião que cada um abrace, que cada um se afeiçoe nela. Porque nós temos que ter uma bússola, nós temos uma bússola que é Deus, mas a gente tem que ter uma religiosidade em nossas vidas. Buscar o quanto antes Jesus para nosso lar. Joana de Anjos já diz isso, faça necessário Jesus em nosso lar. E às vezes a gente se esquece. Esquecemos. Enquanto o Pai nunca esquece de nós. Nunca esquece de nós. Está ali, ó, do nosso lado. Nós não vemos, nós não sentimos. Mas nós não vemos, nós não sentimos pela nossa ignorância. De perceber que o Mestre Maior Jesus está o tempo todo do nosso lado.
Além dela estar, coloca mais um mentor espiritual, mais um anjo da guarda para nos defender de determinadas coisas. Nós, invigilantes, que somos, caímos em determinadas facetas da vida e não ouvimos a voz da razão. Não ouvimos a voz da espiritualidade. E faz necessário que cada um de nós procure do seu jeito Jesus. Mas procure do mesmo jeito mesmo. Faça esse pacote para olhar como é que está a sua espiritualidade. Para olhar como é que está a sua vida espiritual. Que a gente observando por aí afora está muito desmantelado. Muito desmantelado. Muito. Eu aprendi hoje, quando a minha mãe estava aqui neste terreno, sendo criança, dizer, antes de dormir vamos rezar. Mesmo com sono, mesmo cansado, das artimanhas que a gente fazia durante o dia, mas ela disse, levanta, vamos rezar. Eu agradeço muito a ela isso. Porque a gente se torna pessoas humanas. E a gente começa a dar valor à sua vida. Porque, como eu disse no início, a nossa vida é muito passageira aqui nesse planeta. Muito passageira. E a gente perde muito tempo fazendo besteira, pensando bobagem. Muito tempo. Muito tempo. A gente tem uma corrida.